Fala, povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta para mais uma resenha, desta vez para a resenha desse daqui, ó, Prince of Thorns, do Mark Lawrence, livro 1 da trilogia Prince of Thorns, olha aí, ou Príncipe dos Espinhos, né? Um livro que eu esperava muito, tá? Gostei, mas eu esperava muito mais. Será que eu vim com as expectativas erradas? Será que eu vim com a expectativa muito alta? Vamos conhecer tudo isso depois da abertura. Bom, galera, antes de começar, aqueles recados básicos, né? Curta, comenta, compartilha. Me segue lá no Instagram, Biblioteca Bruta. Aí na descrição também tem links lá para a Amazon, de forma geral, para esse livro aqui, para outras coisas, minha lista de desejo e tudo mais. Já teve gente que pediu. Também dá uma olhadinha aí nos canais parceiros, no Arsenal Books, do Andrew, no Rodrigão 1002 e no Raves, nosso amigo aí, escritor e agora booktuber. Dados esses recados, vamos começar nossa resenha, tá? Primeiro, quem é Mark Lawrence? Mark Lawrence nasceu em janeiro de 66 lá nos Estados Unidos e antes de ser escritor ele trabalhava com desenvolvimento de inteligência artificial para o governo americano e também para o governo britânico. Não sei se foi simultaneamente, se foi um depois do outro, enfim, este era a sua profissão. Até que em 2011 ele lança seu primeiro livro, este aqui que eu lhes trago a resenha. E eu não sabia que era o primeiro livro dele, tá? Depois até fez eu relevar algumas coisinhas aqui. Essa trilogia ele lança então entre 2011 e 2013, que começa aqui então, né, com o Prince of Thorns, que eu já falei, lançado pela Dark Sides aqui no Brasil. O segundo livro é o King of Thorns. Todos eles trazem na capa nosso personagem principal, o Iorg. E o último é o Emperor of Thorns. Depois disso, já na sequência, entre 2014 e 2016, ele lançou uma próxima trilogia que se passa nesse mundo também, tá? São outros personagens, uma outra localidade, mas se passam no mesmo mundo. Que aqui no Brasil ficou conhecido como a trilogia A Guerra da Rainha Vermelha, né? O primeiro livro é o Prince of Fools, o segundo livro é The Liar's Key, e o terceiro livro é A Roda de Oshain. Já falo um pouquinho mais sobre isso. Ainda neste universo aqui, eu guardei todos os livros aqui. Ainda nesse universo aqui, a gente tem mais um livro só de contos, tá? Que nunca chegou no Brasil, chamado Road Brothers, ou Irmãos da Estrada, que é o nome do bando que a gente vai acompanhar aqui nesse livro, tá? Também, a partir de 2015, o Mark Lawrence começou a cuidar de uma premiação para livros independentes lançados aí no gênero de fantasia e ficção científica. É o SPFBO, Self-Publishing Fantasy Blog Off. Self-Publishing Fantasy Blog Off. Ou seja, ele vai pegar em diversos blogs, pessoas que fazem resenha e tal, e ele vai tentar eleger ali a melhor fantasia ou ficção científica independente daquele ano. As premiações são dessas diversas capas que vocês já estão vendo aqui. Eu destaco principalmente a de 2019, que é The Sword of Kaigen. Foi talvez a principal premiação que essa literatura ganhou. Uma fantasia de volume único, muito bem falada lá, e não sei como isso não saiu aqui ainda, tá? Tem cara de diversas editoras brasileiras. A gente vai ter uma história sobre mãe e filho, fundo asiático, samurai, pô, tem tudo que o brasileiro gosta, que as editoras gostam, não saiu aqui ainda, enfim. E destaco também a que ganhou no ano passado, By Blood, By Salt, que me parece muito interessante e já está fazendo um bom barulho lá fora também. E depois, entre 2017 e 2025, ele já lançou pelo menos, que eu tenho conta aqui, pelo menos mais outros 12 livros, completando aí mais 4 trilogias em outros universos, né, outros mundos não ligados aqui ao Prince of Thorns, e nenhum deles chegou aqui no Brasil, tá? No Brasil, a publicação é essa. É a Trilogia dos Espinhos, é a Saga da Rainha Vermelha, que a Dark Side publicou a plenos os 2 primeiros volumes, mas ela não está incompleta, tá, galera? Não está incompleta. Quando a Dark Side cancelou o lançamento, cancelou a finalização da série, e ela não cancelou só dessa, ela cancelou de outras fantasias também, o Mark Lawrence, sabendo da situação, falou assim, não, meus fãs não vão ficar sem poder ler o final da série. Ele custeou o lançamento do terceiro volume, mas apenas no digital, tá? Então se você for lá na Amazon e procurar pela Roda de Oshain, que vai estar no link aí embaixo, você acha o terceiro volume para ler de forma digital. É com o mesmo tradutor, o mesmo revisor, tudo igualzinho, tá? Só não tem na versão física. Então pelo menos, se vocês ouvirem alguém falar por aí que o Guerra da Rainha Vermelha está incompleto no Brasil,
Tá parcialmente mentindo, porque a história, se você quiser, você tem ela toda assim em português brasileiro para ler, tá certo? Que mais? Ainda para esses daqui, a editora Darkside também lançou um volume só, completão, com os 3 volumes compilados em um, né? Um ônibus, capa bem bonita, dourada, tal. E ela também quase concluiu essa série aqui em capa cartão. Acho que nunca chegou a sair o 3º volume, tá? Vamos então para outra seção aqui, as capas pelo mundo. Não temos muitas variações de capas, tá? A grande maioria segue a edição original, que igualmente a brasileira seguiu. Mas eu vou trazer 3 aqui para destacar para vocês, tá? A primeira é essa chinesa aqui, que traz o nosso querido personagem principal, Yorg, ainda criança, no meio ali dos espinhos. Se bem que não sei, fiquei com a impressão que esse olhar aqui tá meio feminino, né? Mas é criança, enfim, sei lá. A segunda que eu vou trazer para vocês é essa romena, que lembra muito a original, né? Uma pequena releitura da original, achei que ficou diferente, ficou bonito. Mas a melhor de todas é essa daqui, uma edição especial em inglês da Green Oak Press, que saiu em comemoração dos 10 anos de lançamento de Prince of Thorns lá nos Estados Unidos. Belíssima, uma nova releitura disso daqui. Eu espero que se um dia for republicado no Brasil, venha com essas capas dessas edições especiais. Os outros livros da série também receberam tratamento especial pela Green Oak Press, que só faz capas, edições especiais de livros já famosos, tá certo? Então agora, sem mais delongas, vamos para a resenha. Sobre o que é então essa história? Vamos fazer diferente hoje, vamos começar pela sinopse, vamos lá? As estradas do Império Destruídos, com I e D maiúsculo. Um cenário abandonado há milênios pelos enigmáticos construtores, também com C maiúsculo. É nessa nova era medieval que o príncipe honorário Jorg Ankrat se vê obrigado a amadurecer para saciar seu desejo de vingança e poder. Jorg testemunhou o brutal assassinato da rainha-mãe e de seu irmão caçula ainda quando criança. Jogado à própria sorte em um arbusto de roseira brava, ele permaneceu mobilizado pelos espinhos que rasgavam profundamente sua pele e sua alma. 4 anos depois, o príncipe dos espinhos lidera uma irmandade de assassinos, e sua única intenção é vencer o jogo que os espinhos lhe ensinaram. Aí tem alguns blurbs aqui, né? Em nenhum momento você está salvo nesse livro, o melhor livro que li nos últimos anos, do Peter Verbetch, que escreveu O Ciclo Demoníaco, né, que a Darkside também publicava, a Darkside também abandonou. E 2 da manhã e eu ainda continuo virando as páginas, isso pela Robin Hobb, escritora da trilogia da Saga do Assassino, certo? Então galera, só para lembrar, o livro tem 356 páginas, dividido em 49 capítulos, e tudo que eu for falar para vocês aqui é o que está na sinopse, e o que está na sinopse é mais ou menos os 10 primeiros capítulos, tá? Então, 60, 50 primeiras páginas, tá? Os capítulos são curtinhos. Então não vai ter spoilers além daí, se você considera isso spoilers, paciência, tá? Mas é o que está na sinopse, eu só vou me aprofundar um pouquinho mais. A nossa história então vai se passar num futuro distópico, muitos séculos à frente, mas com uma sociedade que retrocedeu também muitos séculos, né? Tudo isso por causa de um evento cataclísmico que aconteceu no passado, chamado o Dia dos Mil Sóis, que retrocedeu, que botou a nossa civilização numa era das trevas e retrocedeu totalmente nossa evolução, nossa progressão. A história aqui, pelo que eu fiquei com a impressão, ela vai se passar ali na Europa Central, mais ou menos França, e depois que eu terminei de ler o livro, eu consegui confirmar que era realmente isso, tá? Então a gente vai ter ali esse cenário da Europa numa nova era medieval, mas num futuro, com uma mistura de tecnologias do passado, resquício do passado, os construtores, como aqui dito, né? Então a gente tem essa civilização feudal dividida em diversos reinos, ocupando espaços aí que já se modificaram também, né, galera? Passaram aqui séculos, então os relevos também mudaram bastante coisa, e com muitos requisitos de tecnologias do passado, dos nossos tempos. Só que não muita tecnologia, é mais especificamente nas construções, tá? Então ele vai citar as estradas, algumas construções e tudo mais, ou por exemplo nos materiais, as melhores espadas são as feitas com aço dos construtores, mas não aparece nenhuma arma de fogo nem nada nesse sentido aqui em momento algum. O livro já começa com uma cena de pilhagem, né? Com um momento de pilhagem, porque o bando aqui, o nosso bando de saqueadores, os irmãos da estrada, estão saqueando uma vila, torturando pessoas ali por respostas. E que resposta que eles querem? Onde está seu dinheiro? Onde estão suas coisas, suas joias e tudo mais? Eles querem basicamente riquezas, né? Recursos. Os homens do bando estão se aproveitando das mulheres e estão pilhando tudo, botando fogo tudo e todos até essa vilazinha virar puramente cinzas.
E já aqui a gente começa a ver alguns traços de personalidades do Jorg, né? Então o Mark Lawrence ele faz questão de começar mostrando pra gente que o bando, os Irmãos da Estrada, são violentos, são perigosos, são inescrupulosos, fazem o que querem com quem quiser, da forma que quiserem, e muito provavelmente o nosso protagonista, o líder deles, o Jorg, é o pior de todos, porque além de tudo, ele é muito inteligente em tudo que ele faz e em como ele comanda esse grupo. E só depois de tudo isso é que ele vai mostrar pra gente as raízes da fúria do Jorg. E da onde vem essa fúria que ele tem, né, dentro dele? Quando muito pequeno, como a gente vê na sinopse, ele tinha ali mais ou menos 9 para 10 anos, a caravana ali onde ele estava com a família dele foi atacada por soldados de um reino vizinho. E no meio disso, um dos serviçais ali da família, tentando salvar todo mundo, simplesmente joga o Jorg fora dessa carruagem. Ele vai cair nesse arbusto de espinheiros, né, dessa espinheira que esqueci o nome aqui, e ali ele vai ficar imóvel, ele começa a ser rasgado, torturado por essas espinheiras, mas dali isso vai ser a sua tortura, mas também vai ser sua salvação, né, porque os atacantes não vão enxergar ele lá e ele vai sobreviver, vai ser o único que vai sobreviver. Mas dali, parado, tendo seu corpo todo dilacerado, ele vai ver seu irmão caçula sendo brutalmente assassinado, brutalmente morto, com traços de crueldade, e vai ver os soldados fazendo o que querem com a mãe dele e depois matando a mãe dele, né? Então ele vai ter um período ali de extremo choque e trauma. E ali, galera, no meio desses espinhos, né? Você se imagina, você é jogado no meio de uma espinheira, ainda quando criança, sem muita força, você tá tendo ali seu corpo todo dilacerado, perdendo sangue pra caramba, vendo toda essa cena, e só tem aquela raiva crescendo dentro de você, só tem aquela fúria crescendo dentro de você, só tem aquele desejo de vingança. Ele consegue ver quem são os atacantes, que são do reino vizinho chamado Renar. E ali mesmo ele já começa a falar assim, eu vou parar tudo da minha vida, meu objetivo de vida vai ser me vingar desse reino, vai ser me vingar do rei de Renar, tá? E nisso vai se passar um tempinho, os atacantes vão ir e só um bom tempo depois ele vai ser encontrado, tá? E quase que ele não é, porque ele vai conseguir, o pessoal que estava ali investigando o que aconteceu na carruagem não encontra ele, ele vai tirar forças, não se sabe da onde, para fazer ali um certo barulho, e aí o pessoal vai conseguir resgatar ele dessa espinheira. E nisso ele vai ser levado de volta a Castela, vai passar por um longo período de recuperação, para daí, quando ele acorda, ele fala, pô, a gente tá em guerra, né? Passou um tempo, ele se recuperou, tal, ninguém achava que ele se recuperar, aí ele acorda e ele fala, pô, estamos em guerra, como que está em guerra com Renard? Mataram minha mãe, mataram meu irmão, atacaram nossos reinos. Ele descobre que o pai dele fez um acordo com o reino rival e não há guerra, não há punição, não há nada. E isso, meu amigo, para ele fica cada vez mais puto. Nossa história, então, vai ficar dando saltos temporais, principalmente no começo do livro, tá? Entre um período aí de 4 anos. O presente é o momento que ele está com o bando, é o comecinho do livro, né? E 4 anos atrás é o momento em que acontece tudo isso com a família dele, a recuperação dele e como ele vai tomando a decisão de fazer o que ele vai vir a fazer logo em seguida. Então o livro vai ficar dando esses pequenos saltos de tempos. E lá no passado o Jorg tem 10 anos e no presente ele tem 14. O livro começa com ele fazendo aniversário. Ele faz aniversário enquanto ele está saqueando essa vila aí. O Jorg, galera, como bom filho de um rei, ele teve tudo do bom e do melhor, né? Então ele teve os melhores ensinamentos, leu os melhores livros, né? Os melhores ensinamentos tanto cultos, né? De matemática, geografia, filosofia, e também teve os melhores treinamentos possíveis ali dentro daquele reino. Então ele é um cara muito inteligente, ele aprendeu a ler ali com 2, 3 anos de idade, e ele também é um cara muito forte. Ainda voltando para a inteligência dele aqui, é um cara que leu muitos livros, e o autor faz questão de mostrar ele lendo livros, dele filosofando internamente na cabeça dele, né, raciocinando as coisas, o cuidado que ele tem com os livros, ele carrega um e ele embrulha, reembrulha, embrulha e guarda para não pegar chuva, não estragar nem nada. Então ele é um cara extremamente culto, tá? E como eu falei, extremamente forte. Aqui já com 14 anos, ele já é dito ter mais de 1,80 m de altura, além de ser muito forte, porque desde que ele se junta ao bando, ele está ali crescendo, carregando armaduras, carregando espadas, lutando. Isso tudo me fez lembrar muito Guts do Berserk, né, que também teve esse crescimento aí exagerado até chegar na sua idade adulta, conseguir carregar espadas
que pesam mais do que um homem, né? Então é assim, galera, com esse bando, com esse grupo de saqueadores, nada comum, nada seguro, que ele até vai chegar a formar alguns laços ali, ó, laços bem finos, tá? Para dizer a verdade, que se rasgam por qualquer coisa, mas é com eles que ele vai sair em busca da sua vingança contra aqueles que o traíram, que o fizeram mal, ou que simplesmente entrarem no caminho dele, ou que ele acha que vão lhe fazer mal, que vão prejudicar, que vão lhe atrapalhar, né? Então ele vai sair destruindo todo mundo que estiver no seu caminho. E ele não vai se deter nada para isso, tá? Quem ele precisar matar, quem ele precisar trair, quem ele precisar mentir, o que ele precisar destruir, tudo que ele fizer para conseguir concluir os objetivos dele, ele vai fazer sem pensar duas vezes. E tudo isso a gente vai ver de dentro da cabeça do Jorg, porque o livro ele é em primeira pessoa, tá? Isso é muito importante ressaltar. Então a gente vai ver toda essa racionalização, essa lógica dessa criança tornada psicopata, sociopata, sei lá, através da cabeça dele, através dos raciocínios dele, tá? Então, por muitas vezes, a gente vai ter algumas coisas bem bizarras aqui na imaginação dele. Por exemplo, quando ele está lá se recuperando dos espinhos, né? Era ali, foi ali. Mas enfim, em diversos momentos a gente vai ver ele criando cenários de tortura e de vingança contra diversas pessoas na cabeça dele, tá? Ele fica criando esses cenários e a gente vai acompanhar tudo isso. Mas vale ressaltar, tá? Tudo isso veio após um gigantesco trauma e um sentimento de traição com relação às decisões do pai dele após o trauma, tá? Isso é importante ser frisado. Eu vi já muita resenha falando assim, é só um livro acompanhando o psicopata. Não, tem mais, tá? Tem mais sobre isso. Antes de tudo isso acontecer, a impressão que o livro nos passa é que ele era uma criança completamente normal, tá? De personagens secundários, a gente vai ter muito pouco aqui, tá? Nós vamos tendo dois aqui mais principais, mas mesmo eles em outros livros, acho que eles seriam considerados personagens terciários, né? Porque eles têm pouco tempo aparecendo aqui no livro, de todos, e são os que mais aparecem, mas eles são importantes para a trama, eles são importantes para o Jorg, e até eles aparecem pouco porque a gente está vendo tudo através do Jorg, né? Não tem uma narração, a gente não entra nos pontos de vista desses outros, né? É só quando eles conversam com o Jorg que a gente vê eles de fato atuando de alguma maneira. E esses dois principais aqui, que a gente pode chamar de ambos de braços direito do Jorg, é o Nubbano e o Maquin. O Nubbano tem esse nome porque muito provavelmente ele vem da Núbia, né, na África. Ele é o único personagem negro que a gente vai ter aqui na história, um dos principais também, tá? Com relação à magia, a gente até tem algumas magias nesse mundo aqui, mas ela não é muito bem explicada, ela simplesmente acontece. Em que sentido? A gente vai ter alguns seres que trabalham ali como conselheiro dos reis, que eles conseguem fazer um tipo de magia aqui, mas são magias mais mentais, né? Para paralisar, para induzir alucinações, induzir ações, né? Hipnotizar, colocar a pessoa para dormir. E a gente também vai ter um outro ser aí que vai lidar com uma magia um pouco mais tradicional, mas que aparece muito lá pro meio do livro, e eu não vou entrar nisso para não dar spoilers, tá? Então essa magia ela não é muito bem explicada aqui, da onde ela vem, como ela surgiu, como ela funciona, mas pelos acontecimentos do livro você meio que saca o porquê. E para mim é o mesmo motivo de uma raça que aparece aqui nova também, né? Uma raça de seres inteligentes nova que aparece aqui, que são os Leucrotas. Também não vou entrar em especificidades de onde eles são encontrados, suas aparências físicas, nem nada desse tipo, porque eu acho que também pode ser spoilers, tá? Mas eu acho que tanto os Leucrotas quanto a magia desse mundo estão vindo aqui mais ou menos do mesmo lugar. Os Leucrotas é explicado. Eu acho que futuramente, se ele explicar, e pelo que eu vi, ele explica aqui no volume 2, essa magia está vindo mais ou menos do mesmo lugar, tá? Enfim, é um livro, galera, que é um livro basicamente sobre vingança, um livro onde vocês podem esperar todo tipo de ação do Jorg, todo tipo de morte, todo tipo de ação cruel, né? A gente vai ver todo tipo de pessoa morrendo, mas assim, eu não achei tão pesado como muita gente fala, porque ele não é uma violência explícita e descritiva, sabe? Então, por exemplo, que nem eu falei lá no começo, os homens do bando foram lá se divertir com as mulheres, porque as mulheres não estão se divertindo, né? Mas ele não descreve exatamente o que está acontecendo, quem está fazendo, fez isso, fez aquilo, virou, não sei o que, ele não descreve, tá? Matou com uma punhalada, mas ele não escreve a punho entrando, dilacerando, rasgando, não sei o que, deu a punhalada.
Ah, jogou nisso aqui. Então, assim, é mais um medo que ele transfere para os outros personagens, né? Ele controla todo o bando dele ali muito pelo medo e pela imprevisibilidade dele, mas não tem essa descrição, assim, saca, gráfica, né, das coisas, não é explícito. Então, pra mim não me chocou tanto, assim. Ele tem uma mente perversa, mas pra mim não me chocou tanto. Não sei se é porque eu fico vendo tanta coisa sobre crime, programas, de assassinos seriais e tudo mais. Então, pra mim não foi tão chocante assim. E eu não achei ele tão psicopata assim. Ele é psicopata, mas tem seus motivos, né, digamos assim, tem seus motivos. Ele foi tornado um, e tem outros motivos também acontecendo ali na mente dele, que se eu conversar sobre isso com vocês, também é spoiler. Bom, vamos lá. O que eu gostei do livro? Eu gostei do Jorg, gostei do personagem. É um personagem, né, que apesar dos títulos, né, Prince of Thorns, King of Thorns, a gente sabe que ele vai virar imperador no futuro, né? É muito legal a gente ver os caminhos que ele vai traçando até conseguir alcançar esse tipo de coisa. Como ele vai galgando tudo isso, né? Quais vão ser as escolhas que ele vai tomar, quais são as razões e as racionalidades que ele vai tomar e quais serão as consequências de tudo isso, né? Então tudo isso eu achei muito legal de acompanhar. Também gostei desse sistema de magia aqui, que como eu acabei de falar, né? Não é muito explicada, mas eu espero que ele explique no futuro próximo, aqui no próximo livro. Porque, como eu falei, a gente está tratando do nosso mundo, só que no futuro, após um evento cataclísmico. E eu acho que é justamente esse evento cataclísmico que vai gerar essa magia aqui, apesar de ela ainda não ser explicada. Mas eu gostei muito disso também. E eu adorei essa mistureba de fantasia com distopia, do nosso mundo, com coisas novas surgindo, né? Essa mistureba toda eu gostei demais. Das lendas que são criadas, né? Lendas lá do passado, como elas vão sendo modificadas, palavras vão sendo esquecidas, palavras vão sendo modificadas, né? Por exemplo, se não é spoiler, plástico, para eles virou plastique. E como eles vão se relacionando com as coisas deixadas pelos construtores, como eles veem a tecnologia dos construtores, como eles veem até mesmo a decoração dos construtores, né? Então, vendo tudo isso foi muito legal, apesar de também não ser muito, tá? Eu espero também que isso melhore nos próximos livros, tenha mais disso. Gostei também dos personagens secundários principais ali, o Maquinho no Bano, né? Eu torci bastante por eles, torci mais por eles do que eu torci pelo York também. E gostei do final, tá? Gostei de como a história se concluiu e gostei de como ela deixou tudo armado para os próximos livros. Gostei bastante disso. Agora vamos lá, o que eu não gostei? Bom, primeiramente eu não gostei, galera. Lembrando, o livro tem 356 páginas, dividida em 49 capítulos, o que dá mais ou menos 7 páginas por capítulo. Isso tudo, mais assim, combinado com o estilo narrativo do Mark Lawrence, deixou o livro extremamente corrido, tá? Isso é um reflexo da correria do livro, né? O livro não quer dizer que ele é ágil, para mim ele pareceu corrido. Então não só os capítulos são curtos, as descrições são curtas, os parágrafos, as frases, as conversas, tudo é muito curto. Então eu achei que foi muito corrido, que o autor podia ter gastado um tempinho mais descrevendo algumas coisas, descrevendo o que o Jorg estava vendo, etc. O livro poderia facilmente ter umas 100, 150 páginas a mais e ainda ficaria muito bom. Ficaria melhor, eu digo até, né? Mas assim, eu acho, e uma das coisas que eu também não gostei, e eu acho que eu tô começando a ver que talvez eu não goste muito de livros em primeira pessoa, é que por ser um livro em primeira pessoa, a gente está vendo tudo pela visão do Jorg, né? E o Jorg não é um protagonista onipresente, ele não está em todos os lugares. Então ele só sabe que os outros estão tramando, conversando, quando é dito para ele, ou ele só sabe alguma coisa quando ele vê, quando ele ouve, quando ele sente. Então tudo isso meio que deu uma limitada no que o autor podia transmitir do mundo pra gente, né? Mas por vezes essa limitação deixou a narrativa confusa também, porque em diversos momentos ele descreve alguma coisa tão rápido que você fica assim, pera assim, o que aconteceu aqui? Meio que dá uns saltos de lógica nas ações e nos acontecimentos que pra mim me pegou um pouquinho. E por diversas vezes eu me vi tendo que dar uma voltada, dar uma relida, alguma coisa para entender de fato o que aconteceu, como que a coisa foi do ponto A para o ponto C. Parece que faltou o ponto B ali no meio, sabe? Então para isso eu também não gostei muito. Mas o que mais me pegou aqui é a idade do protagonista, tá? Por vezes eu tava gostando das coisas que estavam acontecendo e aí eu lembrava, caralho, ele só tem 10 anos, caralho, ele só tem 14 anos. Eu entendo toda a fundamentação que o autor deu para mostrar que ele é prodígio, que ele é inteligente, que ele é mais alto, mais forte, que ele já está provado em batalha, que isso, aquilo, mas eu não conseguia comprar que toda essa racionalidade, todas essas estratégias, toda essa inteligência, toda essa força
estava vindo de um garoto de 14 anos, tá? Isso para mim foi extremamente problemático. Nem o que ele faz, mas sim raciocinar que era um garoto de 14 anos conseguindo fazer tudo isso, convencer o bando, as estratégias dos funcionários, vencer algumas lutas e tal. E assim, foi algo que eu fiquei brigando o livro inteiro. Porque ao mesmo tempo eu falo assim, tá, como que ele conseguiu o respeito do bando sendo tão novo assim? Mas aí eu lembro, pô, foi ele que salvou o bando, foi ele que libertou o bando, foi ele que começou a dar algumas estratégias pro bando, então ele ganhou o respeito assim. Mas de novo, ele só tem 10 anos, só tem 11 anos, só tem 14 anos. Então o tempo inteiro eu fiquei brigando com o livro com relação à idade dele, tá? Isso pra mim foi o que mais pegou. Bora pra conclusão, que já tá muito longo isso aqui? Concluindo, galera. Apesar dos pesares, talvez eu acho que eu falei até mais das coisas que eu não gostei do que eu gostei. Apesar dos pesares, o saldo para mim foi positivo, tá? Lembrando que é o primeiro livro do autor e eu quero com certeza continuar a leitura desses livros aqui, até porque, pelo que eu ouvi falar, me corrijam se eu estiver errado, aqui no livro no segundo livro, a gente vai ter um salto de tempo, ele já vai estar com 19, então já supera esse problema para mim dele ter 14 anos. E aqui ele já vai estar também, né, numa posição melhor, pelo jeito que o livro acaba. E também dizem que o salto da qualidade da escrita também é bom. Além de, a gente vai ter uma maior explicação de como essa magia funciona e principalmente das coisas deixadas pelos construtores, tá? Eu comentei lá que a parte de inteligência artificial que o Mark Lawrence trabalhou afetava aqui. Eu não sei se fala sobre isso ou não, mas eles vão encontrar alguma coisa nesse sentido no livro também, tá? Não sei se eles vão considerar esse spoiler, enfim. Então isso me deixou empolgado para a leitura aqui da continuação da saga. Gostei, o saldo foi positivo, não sou de dar nota, mas assim, só para representar que o saldo foi positivo. Eu daria, sei lá, uns 3,5 de 5, que para mim é um bom livro, tá? 4 para cima, para mim são livros excelentes, excepcionais, maravilhosos, perfeitos. Então, para mim, e ainda mais sendo um livro de introdução. Vou continuar essa literatura aqui, vou continuar essa leitura o ano que vem. Eu só não sei quando eu vou fazer a leitura da continuação, por quê? Por causa do meu projetinho de fantasia, que eu já falei num vídeo específico sobre isso, tá? E lá eu abri a votação para um terceiro livro. Então, em outubro, eu comecei a leitura do Prince of Thorns. Em novembro, iniciarei a leitura de O Aprendiz Assassino, da Robin Hobb. E para dezembro, eu apresentei 4 séries de fantasia para vocês votarem lá naquele vídeo. A votação, eu falei que eu ia deixar aberto até o fim de novembro, eu vou deixar aberto até o dia 20 de novembro, para eu ter tempo de fazer um videozinho, né? Então, em dezembro, eu inicio aquilo que vocês votarem mais. As opções são O Inimigo do Mundo, Nevernight, A Guerra da Papoula e Mago Aprendiz. Então, a série mais votada que eu apresentei lá vai ser o livro inicial que eu vou ler em dezembro. Aí, em janeiro, aquele que eu gostar mais, ou Prince of Thorns, ou a Saga do Assassino, ou aqueles que você votar, vai ser o que eu vou concluir primeiro, tá? Mas todos eles serão concluídos em algum momento ainda no ano que vem. Então vou lá, comenta, e aqui, comenta, curta, compartilha, me segue no Instagram, @Biblioteca Bruta, me diz aí se vocês concordaram com a minha opinião, se vocês têm interesse em ler esse livro, se vocês já leram, se vocês gostaram, tiveram os mesmos problemas que eu, briguem comigo aí nos comentários, tá certo? Muito obrigado por tudo e valeu!